Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Capítulo 1 das licitações. Seção 2 Disposições de caráter geral sobre licitações e contratos. Artigo 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e ao evitar operações de que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. Parágrafo 1º. Para os fins dos disposto no caput, considera-se que há 1. Sobrepreço. Quando os preços ossados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada. 2. Superfaturamento, quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado, por exemplo, a. Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. B. Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade da vida útil ou da segurança. C. Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. D. Por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, ou reajuste irregular de preço. Aqui no artigo 31, parágrafo 1º, vimos claramente que o legislador quis deixar bem claro todas as formas de como o contratante, ou seja, a empresa pública ou sociedade de economia mista, pode ser prejudicada na execução de uma obra, um serviço ou fornecimento de algum material, acrescentando, além do superfaturamento e sobrepreço, também falhas nas etapas da execução, fornecendo ou executando de forma a diminuir a qualidade do que foi contratado, mudar valores no contrato, mudança no cronograma ou reajuste irregular de preço. Parágrafo 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil, SINAP, no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas. Aqui é interessante que já está referenciando tabelas de custos nacionais, como o SINAP e o SICRO. Caso não seja possível encontrar o item listado na tabela, poderá ser realizado conforme o parágrafo a seguir. Parágrafo 3º. No caso de inviabilidade da definição dos custos, consoante no disposto do parágrafo 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio de utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. Aqui a administração poderá criar suas próprias composições ou usar composições existentes de outros órgãos, desde que seja acompanhado de pesquisa de preço de mercado. Artigo 32. Nas licitações e contratos de que trata esta lei serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contrato de acordo com as normas internas específicas. 2. Busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e outros fatores de igual relevância. 3. Parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2. Aqui foi adicionado mais uma correção, pois muitas das vezes você via editais diferentes no mesmo órgão licitante, facilitando assim beneficiar algum licitante em detrimento dos demais. Parágrafo 1º. As licitações e os contratos disciplinados por esta lei devem respeitar especialmente as normas relativas a 1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. 2. Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. 3. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. 4. Avaliação de impactos de vizinhança na forma de legislação urbanística. 5. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e material, inclusive por meio de avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista.
6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Vale ressaltar que você vai ver uma grande diferença quando executar uma obra ou serviço regido pela Lei 13.303, 2016, por outra regida pela Lei 8.666, de 93, pois esta lei traz muitas cobranças que não constam na Lei 8.666, de 93, como esta que se refere aos cuidados ambientais, patrimônio histórico e normas específicas que devem ser seguidas pelo contratado. Parágrafo 3º. As licitações na modalidade de pregão na forma eletrônica deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet. Artigo 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório. Artigo 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso 1 do artigo 51 desta lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação sem prejuízo da divulgação, do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Outra grande mudança é o sigilo do valor contratual e também dos preços unitários, sendo obrigatório por parte do órgão licitante a apresentação de todas as planilhas, mas apenas com as descrições e quantitativos, ou seja, fica muito mais difícil para elaborar uma proposta sem ter uma base. Sendo assim, você vai ter que consultar tabelas como Sinap, Cicro e outras disponíveis em órgãos que mantenham suas próprias tabelas de preço, sendo que as tabelas próprias dos órgãos geralmente não estão atualizadas. Mesmo sendo sigiloso o valor total do contrato, a empresa pública ou sociedade de economia mista será obrigada a revelar o valor final com todos os valores unitários em hora adequada para tal. Isso geralmente é feito após a abertura de envelopes e classificação das propostas pelos menores valores. Parágrafo 1º. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. Artigo 35. Observando o disposto do artigo 34, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência dessa lei submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente aos termos da Lei nº 12.527, 18 de novembro de 2011. Artigo 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do artigo 64. Veremos mais à frente o que trata o artigo 64 e essa pré-qualificação. Artigo 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados nos termos definidos no artigo 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata o artigo 23 da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Mais uma inovação aqui, pois antes, na Lei 8.666 de 93, exigia-se declaração de que a empresa não se encontrava com nenhuma restrição em nenhum órgão federal, estadual ou municipal, mas não tinha como saber se realmente a empresa estava cumprindo alguma sanção, e a não ser consultando o órgão, e mesmo assim eles não tinham um banco de dados. Agora, nesta lei, foi inserida a manutenção desse banco de dados e também a inclusão do banco de dados da CGU para consulta pública. Parágrafo 1º. O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar direta ou indiretamente da execução de contrato. Parágrafo 2º. Serão excluídos do cadastro referido no caput a qualquer tempo fornecedores que demonstrarem superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. Artigo 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa: 1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante. 2. Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista. 3. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 4. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea. 5. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. 6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea no período dos fatos que deram ensejo à sanção. 7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea no período de fatos que deram ensejo à sanção. 8. Que tiver nos seus quadros de diretoria pessoa que participou em razão de vínculo de mesma natureza de empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput. 1. A contratação do próprio empregado ou dirigente como pessoa física, bem como a participação dele em procedimentos licitatórios na condição licitante. 2. A quem tenha relação de parentesco até o 3º grau civil com a. Dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista. B. Empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam atuação na área responsável pela licitação ou contratação. C. Autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.
3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista, promotora da licitação ou contratante há menos de 6 meses. Muito bem, observado neste artigo 38, seu parágrafo único, a lista de vedações de participação, tanto de empresas como de sócios de empresas, empregados ou dirigentes que tenham parentesco com agentes públicos do órgão licitante. Artigo 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório. 1. Para aquisição de bens. A. 5 dias úteis quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. E B. 10 dias úteis nas demais hipóteses. 2. Para contratação de obras e serviços. A. 15 dias úteis quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou maior desconto. E B. 30 dias úteis nas demais hipóteses. 3. No mínimo 45 dias úteis para a licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para a licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada. Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. Artigo 40. As empresas públicas sociedade de economia mista deverão publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta lei, especialmente quanto a 1. Glossário de expressões técnicas. 2. Cadastro de fornecedores. 3. Minutas padrão de editais e contratos. 4. Procedimentos de licitação e contratação direta. 5. Tramitação de recursos. 6. Formalização de contratos. 7. Gestão e fiscalização de contratos. 8. Aplicação e penalidades. 9. Recebimento do objeto do contrato. Fica muito claro aqui a dedicação dada a estes pormenores, mas que auxiliam os licitantes e também tornam padronizados todos os procedimentos de um processo licitatório, ficando assim as partes interessadas em licitar informadas de todas as normas, desde a aquisição do edital até a execução do objeto. Artigo 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta lei as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei 8666, de 21 de junho de 93. Aqui a lei referencia a aplicação das normas de direito penal contidas na Lei 866 de 93, sendo aplicado tudo o que vimos no módulo anterior, referente às penas legais às empresas públicas. Vamos em frente? Um forte abraço e até a próxima aula.